Bom dia, irmãos. Graças a Deus, amém? Amém? Sim. Estamos mais uma vez, hoje é domingo. Nunca é o mais uma vez pesado, mas é um privilégio. Mais uma vez temos o privilégio de olhar para a mesa. Temos o privilégio de compartilhar a mesa, temos o privilégio de estarmos juntos nessa manhã, nessa mesa. Queria ler com você um texto de João, capítulo 1, versículo 14. João, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Talvez se eu te perguntasse qual a parte mais importante, qual a parte mais interessante, qual a parte mais notável, qual a parte mais sensacional dessa encarnação de Cristo, dessa vinda de Cristo, de Deus se fazendo homem, vindo aqui na terra para poder nos salvar, para poder morrer por nós, o que chamaria a tua atenção? O que para você é a coisa mais impressionante dessa vinda de Cristo, para que Ele pudesse morrer e ser crucificado e hoje nós pudéssemos estar aqui participando? Quem arrisca? Jesus não apenas troca ou trocou a eternidade pelos nossos calendários, embora tal troca mereça um pouco da nossa atenção nessa manhã, porque as Escrituras dizem que a contagem dos anos para Deus é um negócio incalculável. Jó capítulo 36, versículo 26 fala sobre isso. Não houve um tempo em que Deus não era Deus. Ele nunca não foi Deus, pois Ele é eterno. E esse Deus eterno não está preso a qualquer tempo. Mas quando Jesus vem ao mundo, Deus encarnado, isso muda. Porque esse Deus que é eterno, esse Deus que controla tudo em suas mãos, agora Ele ouve pela primeira vez uma frase que nunca tinha sido utilizada nos céus, que diz para Ele: chegou a sua hora. Aqui na terra existe um calendário. Quando Ele era criança, Ele teve que sair do templo enquanto Ele ensinava os doutores da lei, porque havia chegado a sua hora, a hora dele ir. Quando homem, Ele teve que deixar Nazaré, pois havia chegado a hora dele. Como Salvador, Ele teve que morrer por nós, porque a hora havia chegado. Durante 33 anos, o calendário terreno, irmãos, foi crucial, foi de crucial importância na contagem celestial. Quando Deus entrou no templo e se tornou homem, Ele que era ilimitado, torna-se limitado. O Deus Todo-Poderoso agora fica prisioneiro na sua carne, restrito a músculos, a pálpebras cansadas, as pés cansados, ao corpo cansado. E por mais de 3 décadas, suas condições, que eram como Deus ilimitadas, se tornam como homem limitadas, ao esticar de um braço, a velocidade reduzida de passos de pés de um humano. E se isso traz a nossa atenção, porque isso poderia, como eu perguntei no começo, ser algo notável. Um Deus que não tem limite de tempo agora está limitado aos calendários, está limitado às atividades que precisa fazer como uma criança, como um adolescente, como um homem. Será que essa é a parte mais notável da vinda? A renúncia da condição e tempo ilimitados? Ou será que não?
Será que nós temos algo mais notável quando nós lembramos dessa encarnação? Vamos lembrar um pouco mais. Um soldado não identificado, nós não sabemos o nome, apanha alguns galhos, maduros o suficiente para serem espinhos, maleáveis o suficiente para serem moldados, e o transformou aquilo numa coroa de escárnio, uma coroa de espinhos. Os espinhos, irmãos, simbolizam nas escrituras não o pecado, mas a consequência do pecado. Vamos lembrar de Adão? Após Adão e Eva terem pecado, Deus amaldiçoou a terra. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás dela todos os dias da tua vida. Irmãos, espinhos são então a consequência, aquilo que ilustra a consequência do pecado, a desobediência. Nós podemos dizer que a desobediência resulta em espinhos. Jesus comparou até mesmo a vida das pessoas que são más com os espinheiros, quando ele se referia a falsos profetas numa situação, lá em Mateus 7,16, ele diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Quais são esses espinhos, irmãos? Quais são as consequências do pecado? Quais são as consequências do pecado? Quais são as consequências de não levarmos uma vida santa, uma vida pura? Quais são? Vergonha, medo, desgraça, desânimo, ansiedade. Essas coisas, irmãos, nunca tinham acontecido no coração de Jesus. Ele era Deus. Ele nunca tinha sido atingido pelos espinhos do pecado. O que eu e você enfrentamos diariamente, dessas 5 coisas que eu falei, que podiam ser 10, 50, Jesus nunca conheceu. Ansiedade, como Deus, ele nunca se preocupou. Culpa, santo, imaculado, ele nunca foi culpado. Medo, nunca saiu da presença de Deus. Jesus nunca tinha provado esses espinhos, até se tornar pecado por nós. E quando fez, todas as emoções do pecado vieram sobre ele como nuvens pretas num céu lindo. Jesus sente então ansiedade, Jesus sente então a nossa culpa, Jesus sente até solidão, porque nós podemos ver nas palavras dele, na oração dele, em Mateus 27:46, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixou sozinho aqui? E nós podemos imaginar, irmãos, que essas não são palavras de um santo, mas essas são palavras de um pecador. Mas não porque ele pecou, mas porque ele recebeu todo o nosso, toda a carga, toda a culpa, todo o nosso pecado sobre ele. Um Deus que não tinha ideia do pecado, não conhecia os espinhos, recebe então toda a nossa culpa, toda a nossa desobediência, toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo depositado nele, para que houvesse então derramamento de sangue, para que houvesse então perdão, para que houvesse então liberdade, para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã. Eu comecei essa mensagem te perguntando: você vê algo notável na encarnação? Nós falamos de 2 coisas. Nós falamos de um Deus que não tem limitado, que não tem limite de tempo, agora limitado ao tempo. Jesus, é hora de almoçar. Jesus, é hora de ir. Jesus, é hora de sair do templo. Jesus, é hora de acordar. Jesus, é hora de trabalhar. E a segunda coisa, nós vemos um Deus que não sabia o que era pecado, recebendo toda uma carga, se sentindo desamparado, se sentindo tão pressionado, que ora lá no jardim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Em algum momento se sente tão desamparado que fala: Deus, onde tu está? Agora eu queria avançar um pouco mais sobre coisas notáveis na encarnação de Cristo.
nós podemos juntos pensar em algo talvez mais interessante sobre a vida dele. Não é que aquele que pendurou as galáxias, que construiu todas as coisas, abandona a sua condição para pendurar batentes de porta, sendo carpinteiro. Não é que ele, em um instante, passou de total independência. Deus Todo-Poderoso, ter necessidade de ar, comida, bacia de água quente para pés cansados. Não é que ele manteve controle enquanto os 12 dos seus melhores amigos fugiram, ou que ele não ordenou para os anjos, quando me imploravam: Senhor, manda os anjos vir aqui fritar todo mundo. Não é que ele se recusou a se defender, quando culpado por todos os pecados de todas as pessoas desde Adão, ou que ele ficou em silêncio enquanto milhões de pessoas apontavam o dedo dizendo para ele: culpado, culpado, culpado. Ele se sentiu abandonado. Nem mesmo que após 3 dias em um buraco escuro, ele se levanta com um sorriso glorioso e humilha Satanás, rouba a chave dos infernos e diz: é isso, Satanás, o melhor que pode fazer é tentar me matar. Todas essas coisas são incríveis, irmãos. Todas essas coisas foram incríveis, e nós poderíamos citar outras coisas incríveis que aconteceram na encarnação, outras histórias incríveis que aconteceram quando um Deus homem, Deus vem ser homem aqui na terra, se torna homem por amor a nós. Mas se a gente quiser saber a parte mais notável sobre aquele que trocou a coroa celestial pela coroa de espinho, é que ele assumiu tudo que falamos. Ele assumiu o calendário terrestre, se limitou ao tempo, ele recebeu todos os espinhos que ele poderia, ele se limitou a não ser Deus quando foi tentado a ser Deus, assim como Satanás fez, como outras pessoas fizeram. Ele se manteve naquilo que Deus tinha proposto para ele. E sabe por quê, irmãos? Porque ele nos ama. Tudo isso, tudo aquilo que você pode ter pensado, ele fez por nós. Não por nós, por plural, mas por você. Ele fez pelo Leandro, fez pelo Sérgio, fez pelo Lucas, fez pelo Wagner. Romanos capítulo 8, 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em 1 João 4,10 diz: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Como Cristo conseguiu redimir o pecador sem endossar o pecado? Pode um Deus santo negligenciar todos os nossos erros? Deveria um Deus bom, justo, punir então os nossos erros, os nossos pecados? Olhe para você agora, faça um autoexame aí. Que opções eu e você teríamos se fôssemos julgados agora como deveríamos? Inocente, culpado? Alguém se arriscaria nessa manhã a dizer que é inocente? Mas sobre a perspectiva de Cristo, há uma terceira opção, além de culpado e inocente. E a terceira opção se chama cruz de Cristo. É interessante, irmãos, que hoje nós podemos virar para qualquer direção e ver uma. Tem uma aqui. Talvez você tenha uma tatuada no seu corpo, talvez você tenha uma no seu pescoço, talvez você tenha uma no anel, numa camisa. Nós vamos ver a cruz em igrejas, nós vamos ver a cruz no cemitério,
E a cruz é o símbolo universal do cristianismo. Só que para alguns é estranho, gera uma estranheza, porque a cruz era um instrumento de tortura. É interessante como o sacrifício de Cristo faz com que o instrumento de tortura se transforme em um movimento de esperança, porque é pela cruz que nós temos esperança na vida eterna. Se nós olharmos para outras religiões, você pode me ajudar. Talvez os símbolos de outras religiões são muito mais otimistas do que o nosso. Estrela de Davi para os judeus. O que mais? O Islã tem uma lua crescente. O budismo tem uma flor de lótus. O que mais? Mas uma cruz para nós. Um instrumento que era usado de execução. Hoje nós achamos a cruz linda. Mas compare o choque que era do que eu vou te dizer agora. Usar a cruz era como usar uma cadeira elétrica. Se colocarem uma cadeira elétrica em você, você tatuaria onde? Uma cadeira elétrica? Alguns doidos estavam assim. Chicote do carrasco. Ou você andaria com uma camisa com um batalhão de fuzilamento, atirando em alguém. Porque a cruz é o símbolo da nossa fé, irmãos. Para encontrar a resposta, a gente não precisa ir além da cruz. A gente não precisa de nenhuma teoria muito grande para entender por quê. O desenho da cruz não poderia ser mais simples. Está aí na tela para você. Um traço horizontal e outro vertical. Na horizontal, o amor de Deus. Na vertical, a santidade de Deus. Horizontal representa o amor, e o outro na vertical reflete a altura da santidade de Deus. E a cruz então faz em algum momento uma intersecção, e é nessa intersecção onde Deus perdoou os seus filhos, nos perdoou sem que Ele precisasse descer qualquer padrão. Como Ele pode fazer isso, né? Uma única sentença. Deus colocou nossos pecados sobre o seu Filho, e nele, o seu Filho, houve punição. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, aquele que não conheceu o pecado, nenhuma das coisas, nenhum espinho, nada, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo nunca pecou, mas Deus o tratou como pecador, para que Cristo nos fizesse aceitáveis por Deus. Visualize um momento comigo, Deus em seu trono, você na terra, e entre você e Deus, suspenso entre você e Deus, eu e Deus, está Cristo na cruz. Nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Deus que pune o pecado, então, porque Ele é santo, Ele não tem nenhum relacionamento com o pecado, Ele não aceita o pecado. Deus que é santo, então pune o pecado, derrama a sua ira de justiça sobre os nossos erros, e Jesus sofre essa ira. E a gente precisa lembrar que essa ira vinha diretamente para nós. Já que entre nós e Deus está Cristo, nós não somos atingidos por essa ira, mas somos salvos à sombra da cruz. Foi isto foi o que Deus fez. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus faria isso? Será que Deus tinha algum dever moral? Será que Deus tinha alguma obrigação celestial? Será que Deus tinha algum requisito paterno? A resposta é não. Sabe por quê? Deus não é obrigado a fazer coisa alguma. Ele deu por vontade própria o seu único Filho por nós. Alguém aqui faria isso?
Faça uma lista aí na tua cabeça. Por que você daria a sua vida? Por que você daria a sua vida? Eu daria a vida pelos meus filhos. Eu daria a vida pelo meu pai, pela minha mãe. Agora, por que você daria a vida dos seus filhos? Por que você pegaria o seu filho e daria? Minha folha ficou em branco. Não daria a vida dos meus filhos para ninguém. Nem preciso de uma caneta. Não tem nenhum nome lá. Mas a lista de Deus, irmãos, para entregar o seu único filho, contém o nome de cada um de nós. Pois essa é a amplitude do seu amor. E esse é o motivo da cruz. Ele amou o mundo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A viga central da cruz, irmãos, proclama tão corajosamente a santidade de Deus, quanto a viga transversal declara a dimensão do seu amor. E sabem o que mais nos choca, irmãos? E nós começamos falando sobre coisas notáveis da vinda de Cristo, coisas notáveis do tempo que Ele esteve aqui. Nós falamos do templo, nós falamos dos espinhos, a consequência do pecado, nós falamos de coisas tão sensacionais. E eu adiciono mais uma. Quando nós lemos João 3,16, se você tiver uma versão diferente da minha, você pode me desmentir, porque na versão que eu leio aqui diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O versículo não diz porque Deus amou o rico, porque Deus amou o famoso, porque Deus amou o magro, ficaria fora. Tampouco ele afirma que Deus amou os europeus, os americanos, os brasileiros. Deus amou os soberbos, os bem-sucedidos. Deus amou os jovens, só amou os velhos. Não! Nós podemos ler esse versículo com alegria e celebrar, porque Deus amou o mundo, amou todos nós. Se alguém te perguntar alguma vez, um dia, qual a dimensão do amor de Deus, Leandro? Esse amor é grande bastante para todos. Se você faz parte de todos, então você está incluído naqueles que receberam e recebem o amor de Deus. Aleluia. Por mais que pareça uma mensagem repetida, de novo, você está falando sobre amor, já ouvi 45 vezes. Irmãos, que prazer que nós temos de estarmos incluídos, de saber que se a gente parar e pensar, caramba, culpado ou inocente, culpado, sem nenhuma dúvida, mas não, nós podemos louvar, nós podemos cantar, nós podemos comer o pão, nós podemos trocar o cálice, nós podemos fazer parte da família de Deus, comprados por um alto preço, por sangue derramado, corpo partido, porque Ele nos amou, todos nós, do mais novo, do mais velho, do mais magro, do mais gordo, do mais pobre ao mais rico, do mais iletrado ao mais graduado. Irmãos, em que lugar do universo, me diga, e eu mudo a minha mente, o meu jeito de pensar, em que lugar do universo você é tão amado? Em que lugar do universo você é tão abraçado? Porque é o seguinte, irmãos, as universidades vão te excluir se você não for esperto o suficiente para passar no vestibular, para ficar lá pagando e estudando. O mundo dos negócios vai te excluir se não for qualificado o suficiente. E vou te dizer alguma coisa, irmãos, algumas igrejas vão te excluir se tu não for santo o suficiente. E algumas outras pessoas vão te excluir, alguns amigos, até amigos, algumas rodas, alguns grupos vão te excluir porque você não faz parte, mas Cristo nos inclui, por amor. Jesus, perguntar a Jesus, qual é a amplitude do teu amor? Ele abre uma mão para um lado e abre uma mão para o outro. E foram essas mãos abertas que foram pregadas naquela cruz.
para demonstrar que Ele morreu porque nos ama, porque nos amou. Mas há limite, irmãos, há limite. Não há limite, irmãos. Você pode pensar, há limite, eu sou pecador. Eu gosto sempre de lembrar de 3 personagens aqui. Um deles é Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, adúltero e assassino. Paulo, o maior dos apóstolos, assassino também, matou muito cristão lá. Pedro estava ali, um dos 3, amado. Primeiro aperto que deu, cadê Pedro? Tu estava com Jesus? Eu não. Era você sim. De jeito, eu juro que eu não morto aqui, agora. Irmãos, a gente pode até imaginar que a gente chegou no fundo do poço, a gente pode até imaginar que a gente está no lobaçal, a gente pode imaginar que a gente é pecador mesmo. Nossa vida a gente até pode limitar ou achar um fim. Eu estou mal, irmão. Eu quero te dizer, quanto ao amor de Deus, não há fim. Seu fim nunca foi encontrado. Romanos 8,35 diz o seguinte, 38, 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, Paulo, Pedro, Davi, eu, você, podemos ter certeza que os nossos nomes estão na lista do amor de Deus. Deus, por quem você mataria, entregaria teu filho? Meu nome está lá. Teu nome está lá. E é por isso, irmãos, que hoje é dia de celebrar o amor de Deus por nós. Hoje é dia de olhar para a mesa e celebrar. Hoje é dia de nós celebrarmos esse amor que não tem fim. O teu pior momento, o teu pior sentimento, a pior situação da tua vida, lembre-se do amor de Deus, porque nada pode nos separar do amor de Cristo, nada, nem a gente mesmo, que tenta, que se esforça, tão imbecil que somos, nem isso, nem a nossa própria vontade pode nos separar do amor incondicional de Deus, amor que nos fez filhos, amor que nos permite, irmãos, vivermos uma vida debaixo do cuidado, da misericórdia, da graça de Deus, que nos permite pegar o pãozinho nessa manhã, pegar o cálice e agradecer e celebrar um amor incondicional que nos alcançou, que nos alcança e vai nos alcançar até a eternidade. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, te agradeço porque tu não poupaste o teu filho por nós. Obrigado por ter despejado o teu amor, continuar despejando o teu amor por nós a cada dia. Obrigado por ter perdoado os pecados. Obrigado por ter novamente, obrigado por ter rasgado o véu. Obrigado por nos dar acesso como filhos. Obrigado por despejar amor incondicional sobre cada um de nós aqui. Não por nós, não pelo nosso merecimento, não pelo aquilo que fazemos, somos ou cremos ou acreditamos, mas porque tu nos ama incondicionalmente. Não temos culpados ou inocentes, na verdade temos só inocentes através do teu sangue, pelo teu sangue nós podemos ser perdoados, livres, como cantamos,
para participar, livres para te amar, livres para servir, livres para correr de volta para os teus braços e encontrar esse amor incondicional, esse amor que não tem fim. Nada pode nos separar desse amor. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23.